Bom, agora meio-dia, 13 minutos, consultório aberto para o nosso AB Saúde, o último desse ano aqui no AB1. O verão chegou e com ele a necessidade de alguns cuidados com a saúde, em especial com os olhos. Então, Jaira Lima está chegando para falar com a gente, porque é preciso ter muito cuidado e proteger a nossa visão do sol. Não é isso, Jaira? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todos que nos acompanham no AB1. Isso mesmo, viu, Almir? Muita gente acha que os cuidados maiores por conta do sol são com a pele, mas não é não, viu? Tem que cuidar e muito bem dos nossos olhos, né? Que são muito sensíveis e é importante que você tenha um cuidado ainda mais especial aí durante o verão. E nós preparamos uma reportagem que você acompanha agora sobre o assunto. Vamos ver. Sayonara tem miopia e estigmatismo. Faz uso de óculos desde quando era ainda uma criança. A relação dela com os olhos é de muito cuidado, o tempo todo. Com as temperaturas mais altas, frequentemente ela sente os olhos mais ressecados. No verão, a claridade ela incomoda ainda mais, principalmente porque eu tenho astigmatismo também, né? Então, eu percebo que precisa ter um cuidado redobrado, tanto na claridade como no uso de ar-condicionado, que acaba ressecando o olho. Então, sempre atenta aos sinais que o olho apresenta, né? Irritabilidade, a sensação do olho estar mais seco. Então, usar colírio e sempre que possível eu vou ao oftalmologista para ver se está tudo certinho e às vezes é preciso até usar alguma medicação. Além dos óculos de grau, que sempre os acompanha, Sayonara também faz uso de outros objetos. Desde 7 anos de idade que eu uso óculos e aí eu tenho muito cuidado com os meus olhos para manter, né, a saúde da visão. Então, eu utilizo sempre que possível, sempre que eu sinto necessidade, colírio lubrificante. Quando me exponho ao sol, eu já faço o meu óculos de uma forma que as lentes escureçam, né, que é a lente transition. E tenho também um cuidado com a higiene, tanto dos olhos como do óculos, da lente de contato, que eu também faço uso. Cleudemir também tem o mesmo diagnóstico e com isso precisa manter os mesmos cuidados que nessas estações do ano que são mais quentes, são mais evidentes. No verão normalmente é um pouco mais difícil porque está mais seco o tempo, além de estar muito quente, né? Então, resseca muito os olhos, né? Eu também trabalho em casa, eu trabalho com muitas telas, então o ressecamento também ele é bem constante, né? Então a gente tem que utilizar bastante colírio, né? Fazer exames periódicos e utilizar o óculos corretamente, com a lente correta, né? Com as proteções corretas. Os cuidados com os olhos durante o verão, segundo oftalmologistas, são: use óculos de sol. Ao contrário do que muita gente pensa, os óculos de sol servem apenas para reduzir o incômodo da luminosidade, evitando a exposição direta dos olhos aos raios UVA e UVB. Evite longos períodos de exposição ao sol. Use uma proteção adicional. Evite coçar ou tocar os olhos. Quem vive enfrentando esse tipo de situação, Cleudemir sugere. Então a dica que eu dou primeiro é: utilize os óculos corretamente, certo? Utilize colírio lubrificante, utilize óculos originais que tenham as devidas proteções corretas, né? Se for óculos que não seja de sol, com as proteções da luz UV, com a proteção de luz azul, e se for óculos de sol, que sejam óculos originais, né, para evitar aí um problema na retina, um problema nos seus olhos. Isso mesmo, temos que tomar aí os cuidados, né, necessários para não ter problemas aí com a visão, principalmente nessa época do verão. E conosco aqui hoje no nosso consultório a doutora Nayara Caldas, ela que é oftalmologista, que vai nos ajudar aqui a esclarecer as dúvidas dos nossos telespectadores que ao longo da semana nos enviaram aí as perguntinhas. Você de casa confere na tela. A primeira perguntinha é da Rosana Lima, aqui de Caruaru. Como é que o calor afeta os olhos, doutora? Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, inicialmente a gente tem que separar as lesões solares na parte superficial, então as lesões de córnea, conjuntiva, que vão levar ao olho seco, que vão levar às conjuntivites, né, mais químicas, né, que a gente chama, e a parte também interna do olho. Então, existem lesões que o sol provoca, a exposição solar, a radiação UV, tanto no cristalino, acelerando o processo de catarata, e também as lesões na retina, então as degenerações dos fotorreceptores. Muito bem. A segunda pergunta é da Adriana Oliveira, ela que é daqui de Caruaru. O que fazer para refrescar os olhos? Então, a proteção solar, ela inicia nos óculos de sol.
Então, para refrescar, evitar qualquer substância química, como água com açúcar, água com sal, já ouvi falar algumas outras substâncias que costumam ser colocadas nos olhos, mas que realmente não devem ser utilizadas. Então, utilizar água fria, que isso pode gerar às vezes entrou na piscina, ficou com o olho, entrou água do mar nos olhos, e aí você pode lavar com água fria, e o uso de lubrificantes. E aí o lubrificante ideal de cada paciente, o oftalmologista deve indicar. A Luciene Lima, lá de Santa Cruz do Capibaribe, pergunta o que é bom para quintura nos olhos? Para quintura nos olhos, primeiramente, o ideal é que a gente evite a exposição dos olhos, tanto quintura, quando você fala vapor, calor excessivo. Então, sempre que você for se expor a alguma situação nos olhos, fazer a proteção, né, dos olhos, inclusive pacientes que chegam ao consultório com queimaduras químicas, que foram expostos a aquelas substâncias de eletricidade, são ceratites fotoelétricas. Então, qualquer substância química, qualquer vapor, deve ser evitado o contato direto com os olhos e, se for necessário, né, você fazer algum trabalho que vá ter risco para os olhos, você usar a adequada proteção. Muito bem, doutora. A Laura Alencar, que é daqui de Caruaru, pergunta: quem usa lente de contato pode ir à praia? Pode ir à praia, mas não deve entrar no mar com as lentes de contato, pelo risco de contaminação das lentes. E quando a gente está com a lente, esse espaçozinho entre a lente de contato e a córnea pode acumular realmente germes, substâncias que vão, além de fazer mal para a lente de contato, que podem penetrar na córnea e gerar úlceras de córnea. Doutora, e falando aí sobre lente de contato ainda, pode causar fungo, a pessoa pode chegar a perder a visão por conta de um mau uso da lente de contato? Com certeza. As lentes, elas devem ser descartadas ao menor sinal de infecção, se contaminou, se caiu dentro da água, se caiu na água do mar. Devem ser descartadas, porque a córnea está em contato direto com a córnea e existem alguns germes que podem penetrar no epitélio íntegro e isso causar a úlcera, né, de córnea, que é uma grande causa de infecção. Isso vale também para a piscina, a lente de contato de jeito nenhum? De jeito nenhum. Inclusive, a grande causa, né, de ceratite por lente de contato vai ser pela cantameba, que a gente adquire na água contaminada. Perfeito, doutora. A Cleide Ribeiro, que é daqui de Caruaru, também tem uma perguntinha para a gente. Quais são os cuidados que devemos ter em relação à escolha dos óculos de sol? A gente observa muito que as pessoas têm o hábito de comprar nas ruas, né, na feira. Tem que ter um cuidado muito grande na hora de escolher essas lentes, né, doutora? Com certeza. Essas lentes, que normalmente são vendidas de forma extraoficial, né, na rua ou nas feiras, a gente tem que se certificar se tem a proteção solar para a radiação UV. Se não tiver a proteção, você está usando um artigo meramente estético. Então, ali é só para você se sentir mais belo, mas não está protegendo de nada. Então, os óculos devem ser comprados em uma ótica com certidão, que tem a proteção UV, e isso normalmente é encontrado nos centros realmente de vendas nas lojas, né? A gente tem uma certa segurança. É isso que eu ia perguntar para a senhora. Como é que a gente pode identificar? No caso, compra o óculos e leva para o oftalmologista, porque tem um aparelhozinho que vocês usam, né, que identifica o quanto que tem. A gente, quando recebe os óculos, né, normalmente são prescritos no próprio consultório. Então, tem alguns pacientes que usam óculos de sol com grau. Então, além de conferir o grau, a centração das lentes, a gente pode também conferir se existe a proteção ali da radiação UV. No mesmo aparelho que confere o óculos, a gente também confere se tem a proteção necessária para o sol. Ótimo, doutora. E quando a gente está exposto ao sol, tipo numa praia, numa piscina, embaixo do guarda-sol, a gente está protegido ou não? É importante colocar mais essa segurança, o óculos de sol, por exemplo, um boné? A gente deve se proteger. Inclusive, os dermatologistas alertam a necessidade de usar a proteção na pele também para quem está embaixo do guarda-sol. Por quê? Os raios solares, eles são irradiados até pela própria areia. Então, você sente aquele calor porque está vindo de cima, mas está sendo difundido para todos os lados. Então, mesmo que você esteja protegido na sombra, mas você está recebendo radiação ali de raios que se difundem.
Doutora, em relação às crianças e os idosos, também tem que ter esse cuidado maior com a visão? Com certeza. Assim como em todas as idades, a proteção solar deve iniciar logo na infância e se estender até a vida adulta, a senilidade. Então, não existe nenhuma faixa etária que está livre, liberada para não usar óculos de sol. Além disso, o uso de lubrificantes de colírios deve ter prescrição médica, então evitar colírios porque meu vizinho teve uma irritação e usou, ou porque me indicaram, eu vi na internet que colocasse tal substância. Pode dar certo, mas também pode dar muito errado. Ô, doutora, e aí no caso, tipo, tive uma irritação no meu olho por conta de uma areia da praia, por exemplo, ou do cloro da piscina. O que é ideal quando eu não tenho acesso de imediato a um oftalmologista? É de repente lavar o olho com soro ou só água mesmo? Em caso de você ter contato com qualquer substância nos olhos que causa essa irritação, a indicação única é de uso de água fria. Então, alguns oftalmologistas gostam do soro. Eu não sou muito fã do soro fisiológico, porque, querendo ou não, é uma substância salina, então tem pacientes que até ficam com o olho um pouco mais vermelho com o soro, mas tem pacientes que se dão bem. Então, além disso, o soro fisiológico, ele não é totalmente estéril. Então, depois que você abre o soro, ele rapidamente vai se contaminar, porque não tem conservantes. Mesmo na geladeira, então tem que ter esse cuidado com a contaminação do frasco. Perfeito. Doutora Nayara Caldas, oftalmologista, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje no nosso consultório. Obrigada a todos os telespectadores que enviaram aí as suas perguntinhas. E na próxima quinta-feira a gente volta com mais um AB Saúde.